Bom dia, meus queridos, como vão vocês? Hoje vamos continuar o nosso papo com o meu amigo Robson Cunha e esta live de hoje traz um tema super interessante, super especial. Vamos dividir essa telinha aqui para falar sobre algo importante para o ser humano e algo que talvez possa mudar a vida das pessoas, uma vez que talvez o conceito da palavra seja ou mal interpretado ou mal digerido ainda pela sociedade. Então, visto a importância desse tema, eu vou dividir a tela aqui com meu amigo Robson Cunha. Só falta ele acordar e entrar aqui para eu dividir a telinha com ele. Já acordou, Robson? Vamos tomar esse café, rapaz. Tomar esse café aqui. Bom dia, tudo bom? Eu vou escrevendo aqui o título da live de hoje e quem quiser pode ir compartilhando, tá? O que nós carregamos. Subtítulo: Agressividade criativa. Que título interessante. Criativa. Ponto. Pronto, tô fixando o comentário aqui. Vou chamar o meu amigo Robson aqui para dividir a telinha. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, lindão. Como vai você? Tudo beleza e por aí? Dormiu bem? Rapaz, eu não sei, eu passei dormindo, não Passou prestei dormindo. atenção. Mas acho que tá tudo bem. Bom dia, pessoal que tá entrando. Robson, vê se eu escrevi certo o título aí que a gente combinou. É isso mesmo? Mais ou menos isso, né? Exatamente, Bruninho. Você, até quando erra, você tá certo. Oh, que maravilha! Bom ouvir isso logo nessa quinta-feira de manhã. Vou botar esse fonezinho aqui para te ouvir melhor, tá? Eu já contei 416 fones de ouvido, né, Bruno? Ah, não. Esse fone aqui é da AKG, tá ligado? É, uma, é um fone que eu carrego há anos comigo. Desde a minha época da engenharia, eu carrego ele. Eu viajava e minhas viagens eram acompanhadas dele. Tanto que essa esponja é de outro fone, que a outra esponja é mais velha que o fone. E aí esse aqui é super qualidade. Super qualidade. Aí eu fui resolver comprar uns outros fones aqui. Pô, fone massa, um áudio legal. Só que aí, pô, pifou. Tudo pifa. Esses É, fones. esse aí é o 314, o vermelhinho. O verde é o 415. É aí, ó. Tá Virou vendo? lixo eletrônico. É uma pena, é uma pena. Mesmo assim, eu ainda vou abrir eles com ferro de solda para ver se eu dou uma reforçada. Mas não garante mais um ano de uso, não. O problema desse aqui é que ele não tem o microfone. Aí eu tô usando o microfone do celular. Mas o fone aqui tá de boa. Mas funciona, né? Tá ótimo para mim. Ok. O que a gente vai falar hoje, meu amigo? Você chegou no Capão numa casa e fez mudança para uma outra casa, foi assim? Foi. Eu cheguei no Capão, comecei a alugar uma parte superior da casa de uma senhora. E aí, com o tempo, aí Pedrinho foi crescendo, né? Antigamente, Pedrinho só jogava coisa leve no chão. Aí depois começou a jogar coisa pesada. Eu comecei a me incomodar por estar em qualquer horário da noite caindo coisa na cabeça, no teto, né, da vizinha. Aí comecei a procurar outro lugar aqui. E agora eu tô num lugar mais, com altitude maior, mais frio um pouco. E, cara, é maravilhoso. Quem tiver por aqui, venha fazer uma visita. Carregou muito peso nessa mudança? Carreguei, mas eu dividi. Carregar peso, meu amigo, eu dividi. E ainda tinha coisa de Salvador que não tinha vindo, que chegou agora. Tá cheio de caixa aqui.
cheio de caixa, cheio de móveis. Eu vou mostrar a bagunça, não mostra pra Daiane, não, viu? Vou mostrar aqui a bagunça. Ó, tá tudo ainda para organizar. Essa peça aqui, ó, a gente acabou de dar um grau nela. Um amigo veio, fez uma limpeza. Agora é pesada essa peça, viu? E tá cheio de caixa aqui ainda, ó, para organizar. É isso. Devagar e sempre. É, Mas doeu minha coluna, viu? Doeu minha coluna, porque o peso que a gente carrega deixa uma certa, digamos assim, dor de esforço, sei lá. Mas o que será que isso tem a ver com o nosso tema de hoje? pois é, né? Tem muita gente que reclama de dor nas costas e diz que a coluna dói e que passa por uma bateria de exames e não encontra nada, né? E a, Nada de agentes fisiológicos, né? isso, e a psicossomática, ela explica, né? Que muitas vezes nesses casos, a gente está carregando o mundo nas costas. Então, assim, nada é à toa e nada é por acaso, né? Então, por que esse tema de hoje? O que nós carregamos? É muito frequente, e nessa mudança de modelo pela qual nós estamos passando, e muita gente esperando o normal voltar, eu não sei se nós vivíamos no normal ou se vivíamos no patológico, eu acho que a segunda opção, né? É mais próxima da verdadeira ou da adequada, vamos dizer assim. A gente percebe que muito ficou para trás e a gente se sente um pouco diferente, né? Às vezes esses pesos nesse modelo atual de reclusão, porque fomos convocados a entrar em contato com a gente mesmo, com o nosso interior, a gente percebe e a gente passa a perceber muita coisa que a gente vem carregando e que não é nossa, né? Ou a gente percebe um peso e não sabe por quê. E se for investigar, encontra essa razão de conteúdos que não são nossos e que não precisamos deles para seguir o nosso caminho, né? Nós temos um propósito, mas muitas vezes a gente confunde alguns conceitos, por exemplo, o conceito da caridade, o conceito de ajuda, né? E confundindo esses conceitos, muitas vezes a gente até toma para si a dor do outro e muitas vezes impede que o outro passe pelo processo que ele precisa passar, né? E a gente entende que isso é ajuda, que isso é caridade. E muitas vezes não é para nenhum dos dois, nem para aquele do qual se retirou a dor ou o peso, e nem para nós que carregamos isso que é do outro, né? Em termos metafóricos, isso diminui a velocidade da nossa individuação, vamos dizer assim, né? Porque estamos vivendo aquilo que não é nosso. E aquilo que pesa, obviamente, causa um atrito com a vida. E a gente tem, assim, vive um conflito muito grande. E não é um conflito com o outro, não é um conflito com o exterior, é um conflito comigo mesmo. E aí é que vem essa agressividade criativa, né? Que é um conceito que a gente traz como uma proposta para aqueles que resolverem rever seus conteúdos, silenciar, aquietar-se, abrir a sua mala e ver o que é que carrega, né? Abrir o seu interior e fazer uma arrumação, e o momento é próprio, adequado e favorável para isso, e separar o que é meu, o que não é meu, o que é meu e o que não é meu, né? Principalmente, eu digo principalmente, mas o termo mais adequado é frequentemente, a gente percebe
que muito do conteúdo que carregamos é dos nossos pais, né? É o filho que carrega o peso de considerar-se devedor pelo investimento que os pais fizeram no seu estudo, na sua carreira, no seu desenvolvimento, né? É o peso que o filho muitas vezes carrega no compromisso de honrar aquilo que os pais esperam dele, né? É o peso que muitos filhos carregam de manter-se ligado, carregando o passado, porque o passado era protetivo, era protetor, né? O Quente. passado, oi? Era quente, confortável. Era quente, aquecido, confortável, né? As responsabilidades eram assumidas pelos pais e as necessidades satisfeitas por eles, né? Então, assim, o que que nós carregamos, né? Será que a gente também não carrega o medo? Será que muito daquilo que nos afasta de situações de contato, convivência ou de relacionamento com situações externas, com fatos da vida, será que não é por conta de um medo infundado muitas vezes que carregamos? Olhe, quando eu digo infundado, eu não estou desqualificando o medo que as pessoas têm. Para quem carrega o medo, aquele medo é real, né? Para a gente que está de fora, muitas vezes a gente percebe que aquele medo é imaginário, né? Mas para quem vive o medo é real, é grande e está perto, né? Então vai aqui toda essa compreensão e todo o respeito. Mas isso não invalida a ideia, a tese, de que esse medo que para o sujeito é real, é grande e próximo, ele não seja um peso que ele carrega desnecessariamente. Mas também não é verbalizando dessa forma que a gente vai fazê-lo enxergar que aquilo pesa e que é um peso excedente, né? Do qual ele pode se livrar. Não é tão simples assim, né? Muitas vezes a gente tem razões inconscientes que explicam o medo, mas não tão rapidamente, não instantaneamente, né? Já disse aqui que não existe terapia instantânea, existe terapia breve, mas instantâneo só macarrão. E esses conteúdos que a gente carrega não podem não sair muito rapidamente, mas a gente dá um passo largo quando a gente para e a gente olha e se analisa e procura ver, né? Porque todos nós temos, não tem jeito, né? Se procurar, encontra. E procura ver qual é o que me pesa, o que me prende, o que me amarra, o que me impede, o que me bloqueia, o que me paralisa, o que me cansa, o que me desgasta. E aí vai procurar o que é meu, o que é do outro. Muitas coisas são nossas mesmo, mas que a gente não precisa delas, né? E muitas coisas são pontos que nós trazemos do outro, seja o outro mais próximo, seja o outro mais distante, seja o outro aquele componente, é um membro da família nuclear, seja o outro membro de uma família, da família ampliada, né? A gente vê muitos netos comprometidos, compromissados, vamos dizer assim, numa tentativa de honrar as expectativas dos avós, né? A gente vê muitas relações onde os tios cobram dos sobrinhos uma presença ou uma assunção de responsabilidades da vida dos seus irmãos, ou seja, dos pais do sobrinho, né? E os sobrinhos simplesmente absorvem isso como responsabilidades suas, né? Então, assim, são conteúdos que a gente precisa visitar, a gente precisa rever, para que a gente possa fazer essa separação. Mas qual é o propósito disso, né? Se eu estou vivendo assim até hoje? Bom, você está vivendo bem,
se está feliz, se está no estado de bem-estar, se os projetos estão se concretizando, se não é queixa, mas para aqueles que sentem um desconforto, muitas vezes se encontram as razões e explicações desse desconforto nessa visita a si mesmo, né? Na busca daquilo que eu carrego e que para me desfazer eu preciso do que chamamos de agressividade criativa. Pausa para um café, né, Bruninho? E quando você falou de si mesmo, né? Aí, para quem quiser aí, indicação de um livro suave e importante para um entendimento de como que Jung pensava, né, o ser humano, né? Não sei se dá para ver. O surgimento de si mesmo. Esse é o capítulo que fala de individuação. É um livro pequeno, um livro bom de ler. Jung, O Mapa da Alma, é um livro tranquilo, tranquilo para qualquer um ler e começar a ficar curioso para se aprofundar mais, se quiser. E a gente falando dessa necessidade, dessa busca pelo si mesmo, pela individuação, e ao mesmo tempo a gente falando que a gente nasce sendo apoiado e sendo alimentado e sendo protegido, é meio que importante, digamos assim, deixar claro, né, que fazemos um movimento na vida e esse movimento não é linear. Nós nascemos, saímos de um estado de inconsciência e vamos aumentando a nossa consciência durante a vida. Enquanto vamos crescendo, sendo guiados e cuidados, precisamos de orientação para sobreviver, digamos assim. Precisamos de apoio, precisamos da opinião de quem está do nosso lado e quem sobreviveu. Se alguém sobreviveu, ele tem experiência para passar para você uma forma de sobreviver. É a melhor forma? Não sei. Essa é a questão. É a melhor forma de viver fazendo tal e tal comportamento? Não sei. Para aquela pessoa, foi. Não quer dizer que para você, você vai precisar repetir isso a sua vida inteira. Se os seus pais têm certo tipo de crença financeira, ou se seus pais têm certo tipo de crença de estudo, provavelmente você vai absorver o que eles te mostraram como um exemplo. Não apenas o que eles te disseram para você fazer, mas principalmente o que eles disseram através do coração, através do exemplo, através de atitude. E aí, né? Aí vem aquele negócio. Mas então isso é bom, né, Bruno? Porque se eles me apoiam e eles me fazem enxergar o mundo que eles acreditam que é bom e verdadeiro, isso é bom por um lado. Ou seja, olhando por esse ponto de vista, existe sim uma intenção positiva dos pais ou dos professores ou de outras pessoas que querem te ensinar algo. Mas essa intenção positiva, ela foi desenvolvida por essa pessoa, foi aprendida por essa pessoa. Então, você, como ser vivente, pode, e eu até diria deve, experimentar algo novo, ou experimentar enxergar outras coisas, ou olhar o mundo, olhar as outras pessoas que pensam diferente e começar a perceber como que elas atuam na vida delas. Como que eu atuo? Por que eu fiz minhas mudanças? Como que o Robson atuou? Por que o Robson fez as mudanças na vida dele? Como que outras pessoas atuam na vida? E por que existem tantas diferenças de mundo em cada cabeça? Cada cabeça é um mundo. Existem quase 8 bilhões, não sei se são 8 bilhões, de planetas dentro do planeta Terra. 8 milhões de mundos dentro do mesmo planeta. Então é muito importante que fique claro que cada cabeça é um mundo e nenhuma cabeça está 100% absolutamente correta. Porém, dentro dessa incerteza do que é o correto para todos e unânime, podemos vivenciar a nossa partícula. Podemos experimentar as nossas sensações particulares. Podemos buscar o nosso caminho. E se, enquanto buscamos o nosso caminho, e se, enquanto queremos fazer a nossa própria trilha, nos deparamos com barreiras de um pai ou uma mãe dizendo não vá por aí,
ou barreiras da sociedade dizendo, ah, o melhor é aquilo, ou barreiras da escola dizendo, nunca ninguém fez isso. Quando nos encontramos com certas barreiras, e se damos valor a essas pessoas que nos dizem isso, que nos atrapalham o caminhar criativo e novo, digamos assim, como superar isso sem magoar essas pessoas? Será que é possível? Como eu dizer não para meu pai e minha mãe sem magoá-los, sem ser violento? Ou eu precisaria ser violento para que isso acontecesse? Até quanto de paciência você tem com o outro e principalmente quanto de paciência que você tem consigo mesmo? E eu gosto de dizer, Robson, que para evitar que seja que haja essa necessidade de importância exacerbada pela opinião do outro, no sentido de eu me importo tanto com a opinião do outro, eu sei que ele está errado, mas eu me importo tanto com ele ter a opinião dele que eu vou seguir. Aí acaba confundindo um pouco, porque você tem vários valores, e um dos valores é o amor ao próximo, um dos valores é a questão de ser solidário com a ideia do outro. Existem vários valores que podem nos levar para um caminho que a gente não quer. Não estou dizendo que você não deve ir para esse caminho de ser solidário com o outro. Não estou dizendo que você não deve concordar com a opinião do outro. Mas eu estou dizendo que você pode se questionar. Eu estou dizendo que você pode até convidar a pessoa a se questionar. Mas não perca tempo fazendo esforço na tentativa de quebrar a resistência do outro. Busque focar na sua própria resistência. Busque trabalhar o que é que você precisa mudar dentro de você para que fique suave, para que você não precise fazer esforço em delimitar as suas ideias no sentido de eu tenho essa ideia, por favor, respeite. Eu tenho este momento, por favor, respeite, sem ser violento com o outro. Então, eu acho que eu passei a mensagem que eu quis passar aqui inicialmente, que é de que temos o nosso caminho, precisamos entender que os outros têm os caminhos dele, somos diferentes e ninguém está certo, ninguém está errado, porém você não tem a obrigação de seguir o que o outro diz. Isso é um contexto para a gente trazer aqui como que a gente pode caminhar mais leve, caminhar com menos peso, com essa mochila que a gente carrega dos outros nas costas. Faz sentido? É isso mesmo? Agora a minha pausa porque a boca está ficando seca. Então, uma coisa que a gente precisa trazer e deixar claro aqui é que não tem nenhuma proposta de levarmos uma receita pronta para que as pessoas que estão aqui sigam, né, uniformemente. Esse é o primeiro ponto. E vamos considerar também o lugar a partir do qual nós dois estamos falando aqui, né? Nós estamos falando das nossas posições, revestidos da nossa história, do nosso construto, para um grupo de pessoas que tem uma singularidade e tem as suas particularidades. Agora, o que é comum, né? O comum é que o outro existe, o outro é importante, por uma simples razão de sermos seres eminentemente sociais. E é exatamente a sociabilização que faz com que possamos nos conhecer e nos modificar e nos transformar. É do processo evolutivo, é do caminhar, essa tendência que temos de ter no outro uma referência. A primeira referência é o pai, né? Já que, na verdade, a mãe é uma, né, com o filho. A primeira referência é o pai que chega para fazer o corte, a separação, mostrando que a mãe não é só do filho, e que o filho precisa se movimentar na construção das suas necessidades, mas o pai é a primeira referência, né? Então, é muito do adulto traz esse pai, traz o compromisso com esse pai, traz essa honra com o conceito de dívida com o pai.
E muitas vezes nós olhamos para nós, porque assim, a gente dialoga sempre com outro eu, né? Que é o eu ideal. Aí a gente imagina assim, eu com 30 anos deveria ter, deveria ser, deveria fazer. A gente dialoga com a gente mesmo. Se compara com esse eu que eu deveria ser. E aí a gente tende a olhar para fora e buscar alguém numa faixa etária semelhante e que já tem, e que já é, e que já fez. Né? E muitas vezes deixamos aí que esse outro nos sirva de referência, produzindo uma dor e uma angústia, um sofrimento muito grande. Né? Porquanto o outro não é referência, mas nós precisamos do outro. Nós somos seres autônomos, não é paradoxal, mas nós somos seres dependentes, porquanto não reunimos em nós a capacidade de muitas vezes enxergar por nós mesmos. Então, isolados, nós não crescemos, nós não evoluímos, nós não nos transformamos, nós sequer nos conhecemos. Porque é preciso, não que o outro imperativamente nos mostre aonde nós precisamos melhorar, mas é exatamente o relacionamento com o outro que vai provocar em mim afetos, não é afeição, é afeto, né? Que vai mostrar que há alguma coisa em mim e que eu atribuo ao outro. Né? Mas aquilo que eu atribuo ao outro não é do outro, é meu. Mas eu me nego a reconhecer e admitir isso, porque isso é feio. Porque a cultura condena, porque a religião proíbe, porque a família impede e porque a sociedade não aceita. A partir daí, a gente vive num conflito muito grande e reprimindo muita coisa em nós por conta do uso que faço do outro, deixo de ser eu mesmo, deixo de me encontrar e fragmento a minha identidade, né? Provocando um desconforto. E o que que isso significa? A grosso modo, de uma forma muito simplista, eu trago para dentro de mim e atuo na forma que o outro deseja e espera que eu seja e que eu me comporte, né? Então eu me distancio cada vez mais de mim mesmo e incorporo coisas que não são minhas. Muitas vezes a gente vê o outro feliz com uma conquista e olhamos para a felicidade do outro e entendemos que seremos felizes se conquistarmos a mesma coisa que o outro conquistou. E a gente sabe que não é assim, né? E muitas vezes, por não ter uma determinada ambição que a gente vê no outro, a gente se inquieta porque eu deveria ter, mas não tenho. Ou eu deveria ser, mas não sou. Eu deveria fazer, mas o mesmo que o outro, mas eu não faço, né? Então, o que é meu e o que é do outro? O que é que eu carrego, né? O que é que eu estou carregando? Eu preciso de muita coragem. E não é loucura não, viu? É saúde mental. Eu preciso de muita coragem para conversar comigo mesmo, né? E uma perguntinha que pode iniciar essa conversa com a gente mesmo é perguntar àquela criança: ah, o que que você acha do você que eu tornei, né? Que eu me tornei. Vamos ver se essa criança ela está aplaudindo ou se ela está triste, né? Então, assim, é uma pergunta básica, né? O que aquela criança desejava? Quais eram as expectativas, né? Alguns dizem, eu já ouvi de uma pessoa muito amiga, muito próxima, que diz assim: eu queria ser astronauta, mas eu não consegui, eu fui ser médico, né? Mas está feliz como médico. Muitas vezes isso é uma irreverência, né? Mas a gente tem alguns sonhos não realizados e a gente não precisa satisfazer a todos, mas muitas vezes o ponto em que nós nos encontramos é uma conciliação entre as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos
E a vida, porque a vida traz somente aquilo que nós precisamos passar para o processo de evolução, né? Então, é esse ponto que a gente precisa, de conversar com a gente mesmo para fazer uma visita e buscarmos saber, né? O que é meu, o que é do outro, né? O que é daquela criança que foi contida, reprimida e não realizada, né? Até que ponto a vida que eu estou vivendo é a vida não vivida dos meus pais, né? E que eles projetam para mim, né? E a gente vê muitos jovens que se inquietam, que se encontram num estado de desconforto com a profissão que exercem, com a escolha que fizeram, mas que insistem, sofrendo muitas vezes, por uma questão de honra à própria família, né? Então, assim, tem filhos que têm uma relação com os pais de devedor e credor, né? Então, tem filhos que adotam a ideia do compromisso de honrar todo o investimento que foi feito nele, né? E muitas vezes se tolhe, renuncia à sua essência. Mas eu não estou dizendo aqui que os pais estão errados, né? Os pais, eles são sempre os melhores que conseguem ser, né? Mas nós estamos aqui falando confortavelmente sentados, né? Dos efeitos que a gente constata nessas relações. É isso, Bruno? Perfeito, perfeito, perfeito. Eu quero fazer uma provocação aqui. Posso? Deve. Eu quero falar aqui com Nubinha. Nubinha, hahaha. Ela perguntou se eu estava dormindo, que ela me viu olhando para baixo aqui, anotando e escrevendo, e me pediu um sorriso. Nubinha, e se eu não te der um sorriso? E se eu ficar sério? E se eu ficar chorando? E se o outro não te der um sorriso? O que você sente quando você ouve isso? Porque, do mesmo jeito que a gente acaba de falar aqui, que por melhores intenções que nossos pais tenham de trazer para a gente um modus operandi, uma forma de fazer, ou colocar em nós, investir em nós uma expectativa, do mesmo jeito que a gente fala sobre nossos pais, precisamos também olhar para a gente. O quanto que a gente está depositando de expectativa no outro e o quanto que a gente está sofrendo por isso. Porque se a gente está preocupado com o peso que a gente está carregando, precisamos também, por outro lado, olhar o quanto de peso que a gente está colocando na vida dos outros. E, Nubinha, me desculpe, mas eu não preciso sorrir para você. E eu não preciso, na verdade, nem pedir desculpa. Por que eu estou falando isso? Eu estou sendo agressivo? Estou sendo violento? Né? Já é uma forma de provocar aqui o coração de vocês a sentir o que seu coração pode e é capaz de fazer. Aumentar o ritmo cardíaco, aumentar a temperatura do seu corpo, aumentar a energia no seu corpo. Para quê? Para você se posicionar de alguma maneira. Para você ter mais energia para agir e mudar as coisas. Se falamos, vou repetir, se falamos que nossos pais ou professores trazem para a gente pesos e que a gente não necessariamente precisa mais carregar, carregamos enquanto é útil, carregamos enquanto não temos outra coisa, carregamos enquanto nos protege. Mas chega um momento que não é mais útil para mim carregar esse peso. Então eu vou chegar para meus pais e dizer para eles, de alguma maneira, que as expectativas que eles colocam em mim me prejudicam, não no sentido de que eles me prejudicam, mas que eu, ao aceitar as expectativas dele, me prejudico, trazendo a responsabilidade do olhar para mim. Então, Nubinha, se eu carrego a responsabilidade de sorrir porque você quer que eu sorria, eu me prejudico. Entende? Agora, se eu simplesmente sinto a vontade de sorrir, eu sorrio. E aí, se você vai ficar feliz com isso ou não, já não está sob as minhas responsabilidades, entendeu? Faz sentido, Nubinha? Você compreendeu o que eu falei aqui? Se não compreendeu, fala, porque a gente explica de outras palavras.
para a gente entender que a expectativa que a gente carrega do outro é um peso. E que a gente também não deveria estar colocando esse peso no outro. E acordar para isso pode ser incômodo, mas muitas vezes é esse incômodo que faz a gente acordar. Porque às vezes a gente está dormindo tão quentinho lá, a gente não enxerga o alarme tocar. Quando o alarme toca, te dá um susto. E esse susto vai você enxergar que está na hora de mudar, está na hora de acordar, não é? E aí, Robson, o que, é que você achou do que eu falei? Fui muito agressivo ou não? Pois é. Então, a agressividade, ela não tem necessariamente como sinônimo violência, né? E nem a violência ela está associada. A agressividade muitas vezes é aquilo que se faz necessário para que para que um desconforto se rompa, né? Para que a gente consiga nos livrar de um peso, para que possamos devolver o que é nosso. A agressividade criativa, ela é exatamente aquela questão da... Ó, aqui é um parêntese, até para ficar claro. Eu adoro rebeldes. Adoro rebeldes. Conviver com os rebeldes é muito bom. É altamente agregador e construtivo. Agora, eu adoro rebeldes com causa. É diferente da rebeldia sem fundamento, da rebeldia sem causa, né? Então, a agressividade criativa é exatamente essa atitude de romper com o mesmo, de interromper a continuidade que me incomoda, que me desconforta, né? Eu vou trazer aqui aquilo que a gente ouve muito e que também é fonte de uma compreensão equivocada, ao meu ver, não estou levando nenhuma verdade aqui, senão as nossas melhores hipóteses, que é a questão da síndrome do ninho vazio. Já ouviram falar nisso? Então, assim, é um termo, uma expressão que se usa para explicar a dor da ausência sentida pelos pais quando os filhos vão para a vida, né? Essa ideia que se torna naturalizada, ela pode pesar para os filhos, né? Porque síndrome do ninho vazio, meus pais estão sofrendo com a minha ausência. Eu não deveria sair de casa, ter saído de casa. Sair de casa é um abandono e carrega na sua mochila uma culpa, né? Uma culpa que não é justa e que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, né? Então, assim, nós ouvimos até aqui numa live, ouvimos não, lemos, né? Foi um depoimento que foi trazido como algo virtuoso, que foi a expressão que eu ainda me lembro, que diz assim, para o meu marido, me parece, o meu marido tem o filho como o seu melhor amigo. Olha só, né? Que peso, né? Que peso esse filho carrega para honrar essa amizade, né? Esse peso é potencializado na medida em que esse filho se vê como o único amigo, ou seja, aquele que não pode fazer uso da agressividade criativa, não pode romper com a amizade do pai. Não estamos falando aqui do vínculo filial, né? Mas não pode romper com a amizade do pai, não pode decepcionar o pai, não pode se afastar do pai, não pode abandonar o pai e precisa estar sempre presente na vida do pai, porque ele sabe, tem consciência de que o pai o tem como o melhor amigo dentre todos, né? Então são coisas simples, são questões muito simples com as quais nós convivemos e não percebemos. E não percebemos.
E isso que nós carregamos, que nos pesa e que não percebemos e que desconhecemos, porque nós só temos a sensação do peso. E quando isso que não é nosso nos pesa por muito tempo, não tem jeito. Vai explodir de alguma forma. E muitas vezes, na maioria dos casos, pelas vias somáticas, né? Então, a dor nas costas é uma representação somática, é uma expressão somática que explica isso, né? Quando a gente sente a dor nas costas, né? Um cansaço inexplicável, se não forem questões hormonais no caso do cansaço, simplesmente é o mundo que a gente está carregando, é aquilo que não é nosso e do qual a gente está cheio, né? E a agressividade criativa, ela precisa sim surgir. É uma rebeldia com causa, não é uma rebeldia sem fundamento, né? Essa juventude, ela precisa partir. E partindo, ela precisa errar para acertar, né? Ela precisa ter a coragem, muitas vezes, de entrar pelo incerto, pelo imprevisível, né? De correr riscos. E muitas vezes esses vínculos impedem que os filhos e que as pessoas, até mesmo os cônjuges, né? Os parceiros, na medida em que o desenvolvimento do outro é contido por um deles, né? Porque o outro não pode ser maior do que eu, porque o outro não pode ser melhor do que eu, porque o outro não pode ganhar mais do que eu, porque o outro não pode ser mais do que eu sou, né? Então eu amarro a vida do outro, eu contenho o outro, eu reprimo, eu impeço, né? E o outro carrega nele esse eu que eu quero que ele seja, e ele se adapta, né? Como isso vai se desenvolvendo de uma forma bem sutil, o outro não percebe que está vivendo uma introjeção, né? Introjetando em si a vida de um outro, né? E a projeção e a introjeção são figuras na psicologia que só são percebidas a partir do relacionamento com o outro, né? Então, é essa visita, essa conversa, esse diálogo, essa autoanálise que a gente precisa ter com a gente mesmo. E o Bruno traz aí a ampliação do conhecimento, que, na verdade, é a expansão da consciência, melhor dizendo, que é exatamente o resultado. É por isso que crescer dói, né? Porque a consciência ela vai se rasgando, ela vai se ampliando, né? Tem uma força que exerce sobre as paredes da consciência e que vai expandindo essa consciência, né? Então é por isso que o processo de crescimento, de evolução, de desenvolvimento, de autoconhecimento, muitas vezes é doloroso, né? Primeiro, porque a gente entra em contato com um eu que eu não gostaria de encontrar, que eu não acreditava que eu era, né? Quando a gente vai buscar a si mesmo, a gente vai encontrar as nossas sombras e vai encontrar o feio que somos. E todos nós temos as duas polaridades. Nós somos bons, somos ruins. Nós somos santos, somos profanos, né? Nós somos bonitos e somos feios. Não adianta buscar somente a beleza, né? Não adianta buscar somente a bondade, né? A gente precisa ter coragem e seriedade para buscar em nós mesmos o outro polo. Então, dentro de mim tem coisas que são minhas, tem coisas que não são minhas. E eu preciso da agressividade criativa, não é nenhuma violência. A agressividade criativa não significa em nenhum momento, em nenhuma instância, o rompimento do vínculo afetivo com o pai, do vínculo afetivo com a mãe. O amor dos filhos pelos pais é inexorável e inabalável. Quando as relações não são boas, é bem provável que sejam comportamentos
como expressão somática de um adoecimento familiar e muitas vezes até a gente pode até entender que não é com os pais ou com não é com o pai, não é com a mãe que aquela relação não está muito boa. Não é um desafeto com eles, é o modelo que os pais adotam, né, para se relacionar com os filhos que não satisfaz os filhos, que sufoca, que contém, que reprime, que não valoriza, que não permite, que impede a expressão da essência, a criatividade e por aí vai. Então não é desse vínculo, não é esse vínculo que se rompe com a agressividade criativa, né? O que se rompe com a agressividade criativa é exatamente aquele elo que me prende a quem eu não sou e que me permite, rompendo com a agressividade criativa, encontrar e desenvolver a minha essência, né? É isso, Bruninho. Perfeito, como o Angel escreveu aí. Perfeito. Tem alguns comentários aí, Robson, que você quiser ir lendo. Acho que tem uma pergunta boa do Dimas aí também. Assim, rebeldia com causa. Eu adorei esse termo, né? Rebeldia com causa. E é importante que a gente saiba que a gente tem dentro da gente um porquê, um pelo quê, um para quê, um por quem, um para que causa agir. Se a gente tem esse motivo dentro da gente e a gente não reclama este motivo no sentido de não busca encontrar os resultados disso na nossa vida, se a gente tem esse motivo e a gente não está caminhando na direção disso, se a gente quer estar neste estado desejado e a gente não está, é porque existe algo no meio, uma barreira, algo que bloqueia. E é importante demais que a gente não se culpe por causa disso. É muito importante que a gente não simplesmente vire para a gente e diga: tá vendo Bruno e Robson falando que a gente tem que ser assim, assim, assim. E eu não estou conseguindo. Oh, meu Deus. Oh, céus. Oh, vida. Eu sou um bosta mesmo. Eu sou um não sei o que mesmo. Porque sempre que meu pai disse: tá vendo que eu sou burro mesmo? Bem que minha tia dizia: você nunca vai conseguir chegar em lugar nenhum. Bem que não sei o que, você não presta. Bem que meu professor de redação falou que eu não vou conseguir nunca melhorar meu texto. E aí você começa a lembrar de frases antigas que se tornam verdade dentro de você. E essas frases antigas que se tornam verdade de você são as vozes no seu ouvido. Muitas vezes são vozes até de outras pessoas, ou suas mesmo. Ou seja, são pensamentos que reforçam e relembram de crenças que você tem, que são limitantes, que são bloqueadoras, que são resistência ao seu movimento. Então, quando a gente percebe que temos uma causa e não conseguimos, ou não podemos, ou não somos capazes de seguir essa causa, vamos dar uma pausa e perceber por que que eu penso assim. Por que que eu penso assim? Por que que eu acho que eu não sou capaz? Tudo bem, eu acredito que eu não sou capaz. Mas por que que eu acho isso? Começa a refletir, a entrar, né, a introspectar, a entrar e pensar sozinho. Simplesmente se questionar, questionar suas próprias crenças, questionar as coisas pelas quais você acredita que você não está conseguindo chegar onde você acredita que é uma causa importante para você. E se você começa a perceber que você não faz isso porque é errado, não faz isso porque disseram que isso, disseram que aquilo, dentro de você existe um conflito, porque a parte sua quer mostrar isso. Mas uma parte crítica vem e tampa, coloca um peso em cima. E aí, só que essa energia sua, esse caminho da individuação, que é natural, vai querer. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, lindão, como vai você? Tudo beleza e por aí? Dormiu bem? Rapaz, eu não sei, eu passei dormindo, não Passou prestei dormindo. atenção, mas acho que está tudo bem. Bom dia, pessoal que está entrando. Robson, vê se eu escrevi certo o título aí que a gente combinou. É isso mesmo?
Mais ou menos isso, né? Exatamente, Bruninho. Você, até quando erra, você tá certo. Oh, que maravilha! Bom ouvir isso logo nessa quinta-feira de manhã. Vou botar esse fonezinho aqui para te ouvir melhor, tá? Eu já contei 416 fones de ouvido, né, Bruno? Ah, não. Esse fone aqui é da AKG, tá ligado? É uma, é um fone que eu carrego há anos comigo, desde a minha época da engenharia. Eu carrego ele. Eu viajava e minhas viagens eram acompanhadas dele. Tanto que essa esponja é de outro fone, que a outra esponja é mais velha que o fone. E aí esse aqui é super qualidade, super qualidade. Aí eu fui resolver comprar uns outros fones aqui. Porra, fone massa, um áudio legal. Só que aí, pô, pifou, tudo pifa. Esses É, fones. esse aí é o 314, o vermelhinho. O verde é o 415. É aí, ó. Tá Virou vendo? lixo eletrônico. É uma pena, é uma pena. Mesmo assim, eu ainda vou abrir eles com ferro de solda para ver se eu dou uma reforçada, mas não garante mais um ano de uso, não. O problema desse aqui é que ele não tem o microfone. Aí eu tô usando o microfone do celular, mas o fone aqui tá de boa. Mas funciona, né? Tá ótimo para mim. Ok. O que a gente vai falar hoje, meu amigo? Você chegou no Capão numa casa e fez mudança para uma outra casa, foi assim? Foi. Eu cheguei no Capão, comecei a alugar uma parte superior da casa de uma senhora. E aí, com o tempo, aí Pedrinho foi crescendo, né? Antigamente, Pedrinho só jogava coisa leve no chão. Aí depois começou a jogar coisa pesada. Eu comecei a me incomodar por estar em qualquer horário da noite caindo coisa na cabeça, no teto da vizinha. Aí comecei a procurar outro lugar aqui. E agora eu tô num lugar mais, com altitude maior, mais frio um pouco. E, cara, maravilhoso. Quem tiver por aqui, venha fazer uma visita. Carregou muito peso nessa mudança? Carreguei, mas eu dividi. Carregar peso, meu amigo, eu dividi. E ainda tinha coisa de Salvador que não tinha vindo, que chegou agora. Tá cheio de caixa aqui. Cheio de caixa, cheio de móveis. Eu vou mostrar a bagunça, não mostra pra Daiane, não. Viu? Vou mostrar aqui a bagunça. Ó, tá tudo ainda pra organizar. Essa peça aqui, ó, a gente acabou de dar um grau nela. Um amigo veio, fez uma limpeza. Agora é pesada essa peça, viu? E tá cheio de caixa aqui ainda, ó, pra organizar. É isso. Devagar e sempre. É, Mas doeu minha coluna, viu? Doeu minha coluna, porque o peso que a gente carrega deixa uma certa, digamos assim, dor de esforço, sei lá. Mas o que será que isso tem a ver com o nosso tema de hoje? pois é, né? Tem muita gente que reclama de dor nas costas e diz que a coluna dói e que passa por uma bateria de exames e não encontra nada, né? E a, Nada de agentes fisiológicos, né? isso, e a psicossomática, ela explica, né? Que muitas vezes nesses casos, a gente está carregando o mundo nas costas. Então, assim, nada é à toa e nada é por acaso, né? Então, por que esse tema de hoje? O que nós carregamos? É muito frequente e nessa mudança de modelo pela qual nós estamos passando, e muita gente esperando o normal voltar, eu não sei se nós vivíamos no normal ou se vivíamos no patológico, eu acho que a segunda opção, né? É mais próxima da verdadeira ou da adequada, vamos dizer assim. A gente percebe que muito ficou para trás e a gente se sente um pouco diferente, né? Às vezes esses pesos nesse modelo atual de reclusão, porque fomos convocados a entrar em contato com a gente mesmo, com o nosso interior, a gente percebe e a gente passa a perceber muita coisa que a gente vem carregando
e que não é nossa, né? Ou a gente percebe um peso e não sabe por quê. E se for investigar, encontra essa razão de conteúdos que não são nossos e que não precisamos deles para seguir o nosso caminho, né? Nós temos um propósito, mas muitas vezes a gente confunde alguns conceitos, por exemplo, o conceito da caridade, o conceito de ajuda, né? E confundindo esses conceitos, muitas vezes a gente até toma para si a dor do outro e muitas vezes impede que o outro passe pelo processo que ele precisa passar, né? E a gente entende que isso é ajuda, que isso é caridade. E muitas vezes não é para nenhum dos dois, nem para aquele do qual se retirou a dor ou o peso, e nem para nós que carregamos isso que é do outro, né? Em termos metafóricos, isso diminui a velocidade da nossa individuação, vamos dizer assim, né? Porque estamos vivendo aquilo que não é nosso e aquilo que pesa, obviamente, causa um atrito com a vida e a gente tem assim vive um conflito muito grande e não é um conflito com o outro, não é um conflito com o exterior, é um conflito comigo mesmo. E aí é que vem essa agressividade criativa, né? Que é um conceito que a gente traz como uma proposta para aqueles que resolverem rever seus conteúdos, silenciar, aquietar-se, abrir a sua mala e ver o que é que carrega, né? Abrir o seu interior e fazer uma arrumação, e o momento é próprio, adequado e favorável para isso, e separar o que é meu, o que não é meu, o que é meu e o que não é meu, né? Principalmente, eu digo principalmente, mas o termo mais adequado é frequentemente, a gente percebe que muito do conteúdo que carregamos é dos nossos pais, né? É o filho que carrega o peso de considerar-se devedor pelo investimento que os pais fizeram no seu estudo, na sua carreira, no seu desenvolvimento, né? É o peso que o filho muitas vezes carrega no compromisso de honrar aquilo que os pais esperam dele, né? É o peso que muitos filhos carregam de manter-se ligado, carregando o passado, porque o passado era protetivo, era protetor, né? O Quente, passado, oi? era quente, confortável. Era quente, aquecido, confortável, né? As responsabilidades eram assumidas pelos pais e as necessidades satisfeitas por eles, né? Então, assim, o que que nós carregamos, né? Será que a gente também não carrega o medo? Será que muito daquilo que nos afasta de situações de contato, convivência ou de relacionamento com situações externas, com fatos da vida, será que não é por conta de um medo infundado muitas vezes que carregamos? Olhe, quando eu digo infundado, eu não estou desqualificando o medo que as pessoas têm. Para quem carrega o medo, aquele medo é real, né? Para a gente que está de fora, muitas vezes a gente percebe que aquele medo é imaginário, né? Mas para quem vive o medo é real, é grande e está perto, né? Então vai aqui toda essa compreensão e todo o respeito. Mas isso não invalida a ideia, a tese, de que esse medo que para o sujeito é real, é grande e próximo, ele não seja um peso que ele carrega desnecessariamente.
mas também não é verbalizando dessa forma que a gente vai fazê-lo enxergar que aquilo pesa e que é um peso excedente, né? Do qual ele pode se livrar. Não é tão simples assim, né? Muitas vezes a gente tem razões inconscientes que explicam o medo, mas não tão rapidamente, não instantaneamente, né? Já disse aqui que não existe terapia instantânea, existe terapia breve, mas instantâneo só macarrão. E esses conteúdos que a gente carrega não podem não sair muito rapidamente, mas a gente dá um passo largo quando a gente para e a gente olha e se analisa e procura ver, né? Porque todos nós temos, não tem jeito, né? Se procurar, encontra. E procura ver qual é o que me pesa, o que me prende, o que me amarra, o que me impede, o que me bloqueia, o que me paralisa, o que me cansa, o que me desgasta. E aí vai procurar o que é meu, o que é do outro. Muitas coisas são nossas mesmo, mas que a gente não precisa delas, né? E muitas coisas são pontos que nós trazemos do outro, seja o outro mais próximo, seja o outro mais distante, seja o outro aquele componente ou membro da família nuclear, seja o outro membro de uma família da família ampliada, né? A gente vê muitos netos comprometidos, compromissados, vamos dizer assim, numa tentativa de honrar as expectativas dos avós, né? A gente vê muitas relações onde os tios cobram dos sobrinhos uma presença ou uma assunção de responsabilidades da vida dos seus irmãos, ou seja, dos pais do sobrinho, né? E os sobrinhos simplesmente absorvem isso como responsabilidades suas, né? Então, assim, são conteúdos que a gente precisa visitar, a gente precisa rever, para que a gente possa fazer essa separação. Mas qual é o propósito disso, né? Se eu estou vivendo assim até hoje? Bom, se está vivendo bem, se está feliz, se está no estado de bem-estar, se os projetos estão se concretizando, se não é queixa, mas para aqueles que sentem um desconforto, muitas vezes se encontram as razões e explicações desse desconforto nessa visita a si mesmo, né? Na busca daquilo que eu carrego e que para me desfazer eu preciso do que chamamos de agressividade criativa. Pausa para um café, né, Bruninho? E quando você falou de si mesmo, né? Aí, para quem quiser aí, indicação de um livro suave e importante para um entendimento de como que Jung pensava, né, o ser humano, né? Não sei se dá para ver. O surgimento de si mesmo. Esse é o capítulo que fala de individuação. É um livro pequeno, um livro bom de ler. Jung, O Mapa da Alma, é um livro tranquilo, tranquilo para qualquer um ler e começar a ficar curioso para se aprofundar mais, se quiser. E a gente falando dessa necessidade, dessa busca pelo si mesmo, pela individuação, e ao mesmo tempo a gente falando que a gente nasce sendo apoiado e sendo alimentado e sendo protegido, é meio que importante, digamos assim, deixar claro, né, que fazemos um movimento na vida e esse movimento não é linear. Nós nascemos, saímos de um estado de inconsciência e vamos aumentando a nossa consciência durante a vida. Enquanto vamos crescendo, sendo guiados e cuidados, precisamos de orientação para sobreviver, digamos assim. Precisamos de apoio, precisamos da opinião de quem está no nosso lado e quem sobreviveu. Se alguém sobreviveu, ele tem experiência para passar para você uma forma de sobreviver. É a melhor forma? Não sei. Essa é a questão. É a melhor forma de viver fazendo tal e tal comportamento? Não sei. Para aquela pessoa foi. Não quer dizer que para você vai precisar
repetir isso a sua vida inteira. Se os seus pais têm certo tipo de crença financeira, ou se seus pais têm certo tipo de crença de estudo, provavelmente você vai absorver o que eles te mostraram como um exemplo. Não apenas o que eles te disseram para você fazer, mas principalmente o que é que eles disseram através do coração, através do exemplo, através de atitude. E aí, né? Aí vem aquele negócio. Mas então isso é bom, né, Bruno? Porque se eles me apoiam e eles me fazem enxergar o mundo que eles acreditam que é bom e verdadeiro, isso é bom por um lado. Ou seja, olhando por esse ponto de vista, existe sim uma intenção positiva dos pais ou dos professores ou de outras pessoas que querem te ensinar algo. Mas essa intenção positiva, ela foi desenvolvida por essa pessoa, foi aprendida por essa pessoa. Então, você, como ser vivente, pode, e eu até diria deve, experimentar algo novo, ou experimentar enxergar outras coisas, ou olhar o mundo, olhar as outras pessoas que pensam diferente e começar a perceber como que elas atuam na vida delas. Como que eu atuo? Por que eu fiz minhas mudanças? Como que o Robson atuou? Por que o Robson fez as mudanças na vida dele? Como que as outras pessoas atuam na vida? E por que existem tantas diferenças de mundo em cada cabeça? Cada cabeça é um mundo. Existem quase 8 bilhões, não sei se são 8 bilhões, de planetas dentro do planeta Terra. 8 milhões de mundos dentro do mesmo planeta. Então é muito importante que fique claro que cada cabeça é um mundo e nenhuma cabeça está 100% absolutamente correta. Porém, dentro dessa incerteza do que é o correto para todos e unânime, podemos vivenciar a nossa partícula. Podemos experimentar as nossas sensações particulares. Podemos buscar o nosso caminho. E se, enquanto buscamos o nosso caminho, e se, enquanto queremos fazer a nossa própria trilha, nos deparamos com barreiras de um pai ou uma mãe dizendo não vá por aí, ou barreiras da sociedade dizendo o melhor é aquilo, ou barreiras da escola dizendo nunca ninguém fez isso. Quando nos encontramos com certas barreiras, e se damos valor a essas pessoas que nos dizem isso, que nos atrapalham o caminhar criativo e novo, digamos assim, como superar isso sem magoar essas pessoas? Será que é possível? Como eu dizer não para meu pai e minha mãe sem magoá-los, sem ser violento? Ou eu precisaria ser violento para que isso acontecesse? Até quanto de paciência você tem com o outro e, principalmente, quanto de paciência que você tem consigo mesmo? E eu gosto de dizer, Robson, que para evitar que haja essa necessidade de importância exacerbada pela opinião do outro, no sentido de eu me importo tanto com a opinião do outro, eu sei que ele está errado, mas eu me importo tanto com ele ter a opinião dele que eu vou seguir. Aí acaba confundindo um pouco, porque você tem vários valores, e um dos valores é o amor ao próximo, um dos valores é a questão de ser solidário com a ideia do outro. Existem vários valores que podem nos levar para um caminho que a gente não quer. Não estou dizendo que você não deve ir para esse caminho de ser solidário com o outro. Não estou dizendo que você não deve concordar com a opinião do outro. Mas eu estou dizendo que você pode se questionar. Eu estou dizendo que você pode até convidar a pessoa a se questionar. Mas não perca tempo fazendo esforço na tentativa de quebrar a resistência do outro. Busque focar na sua própria resistência. Busque trabalhar o que é que você precisa mudar dentro de você para que fique suave, para que você não precise fazer esforço em delimitar as suas ideias no sentido de eu tenho essa ideia, por favor, respeite. Eu tenho este momento, por favor, respeite, sem ser violento com o outro. Então, eu acho que eu passei a mensagem que eu quis passar aqui inicialmente, que é de que temos o nosso caminho, precisamos entender que os outros têm os caminhos dele, somos diferentes e ninguém está certo, ninguém está errado,
porém você não tem a obrigação de seguir o que o outro diz. Isso é um contexto para a gente trazer aqui como que a gente pode caminhar mais leve, caminhar com menos peso, essa mochila que a gente carrega dos outros nas costas. Faz sentido? É isso mesmo? Agora a minha pausa porque a boca está ficando seca. Então, uma coisa que a gente precisa trazer e deixar claro aqui é que não tem nenhuma proposta de levarmos uma receita pronta para que as pessoas que estão aqui sigam, né, uniformemente. Esse é o primeiro ponto. E vamos considerar também o lugar a partir do qual nós dois estamos falando aqui, né? Nós estamos falando das nossas posições, revestidos da nossa história, do nosso construto, para um grupo de pessoas que tem uma singularidade e tem as suas particularidades. Agora, o que é comum, né? O comum é que o outro existe, o outro é importante, por uma simples razão de sermos seres eminentemente sociais. E é exatamente a sociabilização que faz com que possamos nos conhecer e nos modificar e nos transformar. É do processo evolutivo, é do caminhar, essa tendência que temos de ter no outro uma referência. A primeira referência é o pai, né? Já que, na verdade, a mãe é uma, né, com o filho. A primeira referência é o pai que chega para fazer o corte, a separação, mostrando que a mãe não é só do filho, que o filho precisa se movimentar na construção das suas necessidades, mas o pai é a primeira referência, né? Então, é muito do adulto traz esse pai, traz o compromisso com esse pai, traz essa honra com o conceito de dívida com o pai. E muitas vezes nós olhamos para nós, porque assim, a gente dialoga sempre com o outro eu, né? Que é o eu ideal. Aí a gente imagina assim, eu com 30 anos deveria ter, deveria ser, deveria fazer. A gente dialoga com a gente mesmo. Se compara com esse eu que eu deveria ser. E aí a gente tende a olhar para fora e buscar alguém numa faixa etária semelhante e que já tem, e que já é, e que já fez, né? E muitas vezes deixamos aí que esse outro nos sirva de referência, produzindo uma dor e uma angústia, um sofrimento muito grande, né? Porquanto o outro não é referência, mas nós precisamos do outro. Nós somos seres autônomos, não é paradoxal, mas nós somos seres dependentes, porquanto não reunimos em nós a capacidade de muitas vezes enxergar por nós mesmos. Então, isolados, nós não crescemos, nós não evoluímos, nós não nos transformamos, nós sequer nos conhecemos. Porque é preciso, não que o outro imperativamente nos mostre aonde nós precisamos melhorar, mas é exatamente o relacionamento com o outro que vai provocar em mim afetos, não é afeição, é afeto, né? Que vai mostrar que há alguma coisa em mim e que eu atribuo ao outro, né? Mas aquilo que eu atribuo ao outro não é do outro, é meu. Mas eu me nego a reconhecer e admitir isso, porque isso é feio. Porque a cultura condena, porque a religião proíbe, porque a família impede e porque a sociedade não aceita. A partir daí, a gente vive num conflito muito grande e reprimindo muita coisa em nós por conta do uso que faço do outro, deixo de ser eu mesmo, deixo de me encontrar e fragmento a minha identidade, né? Provocando um desconforto
E o que que isso significa? A grosso modo, de uma forma muito simplista, eu trago para dentro de mim e atuo na forma que o outro deseja e espera que eu seja e que eu me comporte, né? Então eu me distancio cada vez mais de mim mesmo e incorporo coisas que não são minhas. Muitas vezes a gente vê o outro feliz com uma conquista e olhamos para a felicidade do outro e entendemos que seremos felizes se conquistarmos a mesma coisa que o outro conquistou. E a gente sabe que não é assim, né? E muitas vezes, por não ter uma determinada ambição que a gente vê no outro, a gente se inquieta porque eu deveria ter, mas não tenho. Ou eu deveria ser, mas não sou. Eu deveria fazer, mas o mesmo que o outro, mas eu não faço, né? Então, o que é meu e o que é do outro? O que é que eu carrego, né? O que é que eu estou carregando? Eu preciso de muita coragem. E não é loucura não, viu? É saúde mental. Eu preciso de muita coragem para conversar comigo mesmo, né? E uma perguntinha que pode iniciar essa conversa com a gente mesmo é perguntar àquela criança: ah, o que que você acha do você que eu me tornei, né? Que eu me tornei. Vamos ver se essa criança ela está aplaudindo ou se ela está triste, né? Então, assim, é uma pergunta básica, né? O que que aquela criança desejava? Quais eram as expectativas, né? Alguns dizem, ó, eu já ouvi de uma pessoa muito amiga, muito próxima, que diz assim: eu queria ser astronauta, mas eu não consegui, eu fui ser médico, né? Mas está feliz como médico. Muitas vezes isso é uma irreverência, né? Mas a gente tem alguns sonhos não realizados. E a gente não precisa satisfazer a todos. Mas muitas vezes o ponto em que nós nos encontramos é uma conciliação entre as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos e a vida, porque a vida traz somente aquilo que nós precisamos passar para o processo de evolução, né? Então, é esse ponto que a gente precisa, de conversar com a gente mesmo para fazer uma visita e buscarmos saber, né? O que é meu, o que é do outro, né? O que é daquela criança que foi contida, reprimida e não realizada, né? Até que ponto a vida que eu estou vivendo é a vida não vivida dos meus pais, né? E que eles projetam para mim, né? E a gente vê muitos jovens que se inquietam, que se encontram num estado de desconforto com a profissão que exercem, com a escolha que fizeram, mas que insistem, sofrendo muitas vezes, por uma questão de honra à própria família, né? Então, assim, tem filhos que têm uma relação com os pais de devedor e credor, né? Então, tem filhos que adotam a ideia do compromisso de honrar todo o investimento que foi feito nele, né? E muitas vezes se tolhe, renuncia à sua essência, mas eu não estou dizendo aqui que os pais estão errados, né? Os pais, eles são sempre os melhores que conseguem ser, né? Mas nós estamos aqui falando confortavelmente sentados, né? Dos efeitos que a gente constata nessas relações. É isso, Bruno? Perfeito, perfeito, perfeito. Eu quero fazer uma provocação aqui. Posso? Deve. Eu quero falar aqui com Nubinha. Nubinha, hahaha. Ela perguntou se eu estava dormindo, que ela me viu olhando para baixo aqui, anotando e escrevendo, e me pediu um sorriso. Nubinha, e se eu não te der um sorriso? E se eu ficar sério? E se eu ficar chorando? E se o outro não te der um sorriso? O que é que você sente quando você ouve isso? Porque
Do mesmo jeito que a gente acaba de falar aqui, que por melhores intenções que nossos pais tenham de trazer para a gente um modus operandi, uma forma de fazer, ou colocar em nós, investir em nós uma expectativa, do mesmo jeito que a gente fala sobre nossos pais, precisamos também olhar para a gente. O quanto que a gente está depositando de expectativa no outro e o quanto que a gente está sofrendo por isso. Porque se a gente está preocupado com o peso que a gente está carregando, precisamos também, por outro lado, olhar o quanto de peso que a gente está colocando na vida dos outros. E Nubinha, me desculpe, mas eu não preciso sorrir para você. E eu não preciso, na verdade, nem pedir desculpa. Por que eu estou falando isso? Eu estou sendo agressivo? Estou sendo violento? Né? Já é uma forma de provocar aqui o coração de vocês a sentir o que seu coração pode e é capaz de fazer. Aumentar o ritmo cardíaco, aumentar a temperatura do seu corpo, aumentar a energia no seu corpo. Para quê? Para você se posicionar de alguma maneira. Para você ter mais energia para agir e mudar as coisas. Se falamos, vou repetir, se falamos que nossos pais ou professores trazem para a gente pesos e que a gente não necessariamente precisa mais carregar, carregamos enquanto é útil, carregamos enquanto não temos outra coisa, carregamos enquanto nos protege. Mas chega um momento que não é mais útil para mim carregar esse peso. Então eu vou chegar para meus pais e dizer para eles, de alguma maneira, que as expectativas que eles colocam em mim me prejudica, não no sentido de que eles me prejudicam, mas que eu, ao aceitar as expectativas dele, me prejudico, trazendo a responsabilidade do olhar para mim. Então, Nubinho, se eu carrego a responsabilidade de sorrir porque você quer que eu sorria, eu me prejudico. Entende? Agora, se eu simplesmente sinto a vontade de sorrir, eu sorrio. E aí, se você vai ficar feliz com isso ou não, já não está sob as minhas responsabilidades, entendeu? Faz sentido, Nubinha? Você compreendeu o que eu falei aqui? Se não compreendeu, fala, porque a gente explica de outras palavras, para a gente entender que a expectativa que a gente carrega do outro é um peso. E que a gente também não deveria estar colocando esse peso no outro. E acordar para isso pode ser incômodo, mas muitas vezes é esse incômodo que faz a gente acordar. Porque às vezes a gente está dormindo tão quentinho lá, a gente não enxerga o alarme tocar. Quando o alarme toca, te dá um susto. E esse susto vai você enxergar que está na hora de mudar, está na hora de acordar, não é? E aí, Robson, o que você achou do que eu falei? Fui muito agressivo ou não? Pois é. Então, agressividade, ela não tem necessariamente como sinônimo violência, né? E nem a violência ela está associada. A agressividade muitas vezes é aquilo que se faz necessário para que um desconforto se rompa, né? Para que a gente consiga nos livrar de um peso, para que possamos devolver o que é nosso. A agressividade criativa, ela é exatamente aquela questão da... Ó, aqui é um parêntese, até para ficar claro. Eu adoro rebeldes. Adoro rebeldes. Conviver com os rebeldes é muito bom. É altamente agregador e construtivo. Agora, eu adoro rebeldes com causa. É diferente da rebeldia sem fundamento, da rebeldia sem causa, né? Então, a agressividade criativa é exatamente essa atitude de romper com o mesmo, de interromper a continuidade que me incomoda, que me desconforta, né? Eu vou trazer aqui aquilo que a gente ouve muito e que também é fonte de uma compreensão equivocada, ao meu ver, não estou levando nenhuma verdade aqui, senão as nossas melhores hipóteses, que é a questão
da síndrome do ninho vazio. Já ouviram falar nisso? Então, assim, é um termo, uma expressão que se usa para explicar a dor da ausência sentida pelos pais quando os filhos vão para a vida, né? Essa ideia que se torna naturalizada, ela pode pesar para os filhos, né? Porque síndrome do ninho vazio, meus pais estão sofrendo com a minha ausência. Eu não deveria sair de casa, ter saído de casa. Sair de casa é um abandono e carrega na sua mochila uma culpa, né? Uma culpa que não é justa e que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, né? Então, assim, nós ouvimos até aqui numa live, ouvimos não, lemos, né? Foi um depoimento que foi trazido como algo virtuoso, que foi a expressão que eu ainda me lembro, que diz assim, para o meu marido, me parece, o meu marido tem o filho como o seu melhor amigo. Olha só, né? Que peso, né? Que peso esse filho carrega para honrar essa amizade, né? Esse peso é potencializado na medida em que esse filho se vê como o único amigo, ou seja, aquele que não pode fazer uso da agressividade criativa, não pode romper com a amizade do pai. Não estamos falando aqui do vínculo filial, né? Mas não pode romper com a amizade do pai, não pode decepcionar o pai, não pode se afastar do pai, não pode abandonar o pai e precisa estar sempre presente na vida do pai, porque ele sabe, tem consciência de que o pai o tem como o melhor amigo dentre todos, né? Então são coisas simples, são questões muito simples com as quais nós convivemos e não percebemos. E não percebemos. E isso que nós carregamos, que nos pesa e que não percebemos e que desconhecemos, porque nós só temos a sensação do peso. E quando isso que não é nosso nos pesa por muito tempo, não tem jeito. Vai explodir de alguma forma. E muitas vezes, na maioria dos casos, pelas vias somáticas, né? Então, a dor nas costas é uma representação somática, é uma expressão somática que explica isso, né? Quando a gente sente a dor nas costas, né? Um cansaço inexplicável, se não forem questões hormonais no caso do cansaço, simplesmente é o mundo que a gente está carregando, é aquilo que não é nosso e do qual a gente está cheio, né? E a agressividade criativa, ela precisa sim surgir. É uma rebeldia com causa, não é uma rebeldia sem fundamento, né? Essa juventude, ela precisa partir. E partindo, ela precisa errar para acertar, né? Ela precisa ter a coragem, muitas vezes, de entrar pelo incerto, pelo imprevisível, né? De correr riscos. E muitas vezes esses vínculos impedem que os filhos e que as pessoas, até mesmo os cônjuges, né? Os parceiros, na medida em que o desenvolvimento do outro é contido por um deles, né? Porque o outro não pode ser maior do que eu, porque o outro não pode ser melhor do que eu, porque o outro não pode ganhar mais do que eu, porque o outro não pode ser mais do que eu sou, né? Então eu amarro a vida do outro, eu contenho o outro, eu reprimo, eu impeço, né? E o outro carrega nele esse eu que eu quero que ele seja, e ele se adapta, né? Como isso vai se desenvolvendo de uma forma bem sutil, o outro não percebe que está vivendo
é uma introjeção, né? Introjetando em si a vida de um outro, né? E a projeção e a introjeção são figuras na psicologia que só são percebidas a partir do relacionamento com o outro, né? Então, é essa visita, essa conversa, esse diálogo, essa autoanálise que a gente precisa ter com a gente mesmo. E o Bruno traz aí a ampliação do conhecimento, que, na verdade, é a expansão da consciência, melhor dizendo, que é exatamente o resultado. É por isso que crescer dói, né? Porque a consciência ela vai se rasgando, ela vai se ampliando, né? Tem uma força que exerce sobre as paredes da consciência e que vai expandindo essa consciência, né? Então é por isso que o processo de crescimento, de evolução, de desenvolvimento, de autoconhecimento, muitas vezes é doloroso, né? Primeiro, porque a gente entra em contato com o eu que eu não gostaria de encontrar, que eu não acreditava que eu era, né? Quando a gente vai buscar a si mesmo, a gente vai encontrar as nossas sombras e vai encontrar o feio que somos. E todos nós temos as duas polaridades. Nós somos bons, somos ruins. Nós somos santos, somos profanos, né? Nós somos bonitos e somos feios. Não adianta buscar somente a beleza, né? Não adianta buscar somente a bondade, né? A gente precisa ter coragem e seriedade para buscar em nós mesmos o outro polo. Então, dentro de mim tem coisas que são minhas, tem coisas que não são minhas. E eu preciso da agressividade criativa, não é nenhuma violência. A agressividade criativa não significa em nenhum momento, em nenhuma instância, o rompimento do vínculo afetivo com o pai, do vínculo afetivo com a mãe. O amor dos filhos pelos pais é inexorável e inabalável. Quando as relações não são boas, é bem provável que sejam comportamentos como expressão somática de um adoecimento familiar e muitas vezes até a gente pode até entender que não é com os pais ou não é com o pai, não é com a mãe que aquela relação não está muito boa. Não é um desafeto com eles, é o modelo que os pais adotam, né, para se relacionar com os filhos que não satisfaz os filhos, que sufoca, que contém, que reprime, que não valoriza, que não permite, que impede a expressão da essência, a criatividade e por aí vai. Então não é desse vínculo, não é esse vínculo que se rompe com a agressividade criativa, né? O que se rompe com a agressividade criativa é exatamente aquele elo que me prende a quem eu não sou e que me permite, rompendo com a agressividade criativa, encontrar e desenvolver a minha essência, né? É isso, Bruninho. Perfeito, como o Angel escreveu aí. Perfeito. Tem alguns comentários aí, Robson, se você quiser ir lendo. Acho que tem uma pergunta boa do Dimas aí também. Assim, rebeldia com causa. Eu adorei esse termo, né? Rebeldia com causa. E é importante que a gente saiba que a gente tem dentro da gente um porquê, um pelo quê, um para quê, um por quem, um para que causa agir. Se a gente tem esse motivo dentro da gente e a gente não reclama este motivo no sentido de não busca encontrar os resultados disso na nossa vida, se a gente tem esse motivo e a gente não está caminhando na direção disso, se a gente quer estar neste estado desejado e a gente não está, é porque existe algo no meio, uma barreira, algo que bloqueia. E é importante demais que a gente não se culpe por causa disso. É muito importante que a gente não simplesmente vire para a gente e diga: tá vendo Bruno e Robson falando que a gente tem que ser assim, assim, assim. E eu não estou conseguindo. Oh, meu Deus. Oh, céus. Oh, vida. Eu sou
um bosta mesmo, eu sou um não sei o que mesmo, porque sempre que meu pai disse, tá vendo que eu sou burro mesmo? Bem que minha tia dizia, você nunca vai conseguir chegar em lugar nenhum. Bem que não sei o que, você não presta. Bem que meu professor de redação falou que eu não vou conseguir nunca melhorar meu texto. E aí você começa a lembrar de frases antigas que se tornam verdade dentro de você. E essas frases antigas que se tornam verdade de você são as vozes no seu ouvido. Muitas vezes são vozes até de outras pessoas, ou suas mesmo. Ou seja, são pensamentos que reforçam e relembram de crenças que você tem, que são limitantes, que são bloqueadoras, que são resistência ao seu movimento. Então, quando a gente percebe que temos uma causa e não conseguimos, ou não podemos, ou não somos capazes de seguir essa causa, vamos dar uma pausa e perceber por que que eu penso assim. Por que que eu penso assim? Por que que eu acho que eu não sou capaz? Tudo bem, eu acredito que eu não sou capaz. Mas por que que eu acho isso? Começa a refletir, a entrar, né, a introspectar, a entrar e pensar sozinho. Simplesmente se questionar, questionar suas próprias crenças, questionar as coisas pelas quais você acredita que você não está conseguindo chegar onde você acredita que é uma causa importante para você. E se você começa a perceber que você não faz isso porque é errado, não faz isso porque disseram que isso, disseram que aquilo, dentro de você existe um conflito, porque uma parte sua quer mostrar isso, mas uma parte crítica vem e tampa, coloca um peso em cima. E aí, só que essa energia sua, esse caminho da individuação, que é natural, vai querer surgir, vai querer aparecer, vai querer, digamos assim, emergir deste mar, emergir dessa profundidade. E enquanto você não aceita isso, enquanto você não olha para isso com um olhar positivo, para essa sua rebeldia que você não permite que saia, esta sua rebeldia que você coloca tanto lá no escuro, no escondido, na sua sombra, vai crescer. Vai crescendo como uma semente que você coloca debaixo da terra, na sombra. Ela vai crescendo, vai criando raízes. Até que chegar um dia, você não vai suportar a força dessa semente que vai virar uma planta e ela vai romper o solo e vai tomar conta da sua vida. A gente pode chamar isso de complexos para quem gosta de estudar a psicologia junguiana. Esse complexo, ou Freud dizendo os recalques, né? Enfim, quando a gente esconde algo, ou não se permite algo, ou só admira no outro algo que a gente acredita que não pode ser, a gente está jogando lá embaixo. Ou só critica no outro algo que a gente não aceita, que a gente julga, a gente está colocando na sombra. Vai chegar um dia que isso vai tomar tanta força que isso vai tomar conta do seu ser. E aí aquele menino quietinho, tão silencioso, tão educado, chegou do nada e xingou a família inteira, mandou todo mundo para aquele lugar e saiu de casa. E aí aquela pessoa que no trabalho sempre foi caladinha, você achou que aquela pessoa era a pessoa mais paciente do mundo. De uma hora para outra ela explode e pede demissão. Ou sai quebrando tudo. Porque quando você não administra bem a sua energia de fazer acontecer, quando você não administra bem a sua agressividade positiva e criativa pela sua causa, isso se torna uma força tão grande que pode virar violência, que pode virar destruição em massa. Então, é muito importante que para o nosso bem psíquico, que para nos cuidarmos psicologicamente, para ter saúde psíquica, que olhemos para isso e cuidemos disso, porque a agressividade é algo bom, mas quando você deixa ela guardada por muito tempo, ela pode vir sem controle, ela pode vir sem um olhar de supervisão, digamos assim, sem um olhar racional, sem um equilíbrio entre a razão e a emoção, que é necessário, é um equilíbrio, é uma dança. Vem a razão, vem a emoção, vem a razão, vem a emoção, a emoção puxa, a razão puxa, a razão foi demais, aí fica nessa dança que é a harmonia da vida. Agora, se você simplesmente bota a razão em cima da emoção e joga a emoção lá para baixo, vai chegar uma hora que a emoção vai tomar conta e você vai perder a razão. Literalmente, fulano perdeu a razão. Já ouviu falar? Então, por quê? Porque essa rebeldia não foi utilizada de uma maneira
consciente e criativa. Ela foi para o inconsciente, tomou conta, virou automática e pode gerar uma destruição grande para você e para sua família. Mas, mesmo assim, não é uma intenção ruim, porque quando ela vem porque ela precisa corrigir. Ela vem porque ela sabe que está errado alguma coisa. Ela vem querendo consertar o erro do passado que você não consertou. Mas não deixa ela vir sem controle, porque pode ser prejudicial, não é? O que você achou disso que eu falei, Robson? Eu ia falar mais, mas vou dar uma pausa aqui para poder ficar fácil de digerir essas informações, que a gente não tem pressa de cuspir conteúdo. É importante que seja digerido cada conteúdo desse. Pois é o que alguns chamam de obesidade intelectual, né? Quando a gente vai absorvendo informações, se abastecendo delas, produz conhecimento, mas esse conhecimento não chega ao outro, ele é inócuo, né? Não produz efeito. E não temos esse direito, né? Se o Divino Criador nos permitiu adquirir livros, nos dá uma capacidade intelectiva, uma inteligência, uma visão, né? Para lermos esses livros e aprendermos com a vida, de alguma forma isso tem que se transformar em ajuda e chegar ao outro, né? É o propósito que nos faz acordar cedo e até tomar banho no inverno, né, Bruninho? Para estar aqui. Ainda bem que o chuveiro é quente. É essa a nobreza dessa causa e das nossas intenções. O Dimas, ele traz uma questão que quando produzimos expectativas e essas expectativas não se confirmam, nós temos um sentimento de raiva, de ódio, de rancor, né? De tristeza. E o que fazer? É simplesmente, quando a gente entender que o outro é o outro e só, como diz o poeta, né? A gente deixa ele produzir expectativas. Quando a gente produz expectativas, olha, muitas vezes a gente está. Nós não temos compromisso aqui em massagear o ego de ninguém, e eu tenho certeza que quem vem aqui voluntariamente não quer isso, né? Aquele grupo de simpáticos que diz o que a gente quer ouvir, muitas vezes não ajuda porque não traz o que a gente precisa. Quando a gente, vamos observar aqui, não é uma verdade não, tá? É apenas uma hipótese. Quando a gente constrói expectativas sobre um outro, nós estamos distante da autorresponsabilidade, percebe? Eu produzo sobre o outro uma expectativa de me fazer feliz, de me completar, de fazer o que eu quero, de viver uma vida que eu desejo que ele viva, que muitas vezes inconscientemente era uma vida que eu queria viver e não vivi, né? Na medida que eu produzo expectativas, eu desconsidero a singularidade que é o outro, é uma tentativa de tolir o outro na sua essência, e estou transferindo também uma responsabilidade que é minha. A responsabilidade do fazer, do ser, do ter, é minha. E eu não posso, de forma alguma, delegar ao outro. Quando eu crio uma expectativa, vamos observar se a gente não está delegando o nosso destino, ou o nosso ser, ou o nosso ter, ou o nosso fazer a um outro qualquer. Isso pesa no outro. E se o outro for um filho que tem, né, pelo inconsciente, vamos dizer assim, coletivo, um sentimento de honrar a expectativa do pai, né, isso pesa para ele. E nos distancia da autorresponsabilidade, da responsabilidade que nós temos sobre nós mesmos. Então, expectativa é uma coisa que produz dor e sofrimento. Tem expectativa boa, né? Alguém que está voltando de viagem e a gente vai em direção ao aeroporto com a expectativa de abraçar, de acolher, né? De sentir o toque, de matar a saudade. Não é dessa expectativa que a gente está falando, mas sim daquela expectativa que traz dor e sofrimento, que é o depósito que eu faço no outro de uma responsabilidade de fazer o que eu deveria fazer ou aquilo que o outro não pode fazer porque não é dele, né? E eu simplesmente me sinto no direito de acreditar isso ao outro. A gente carrega também, preciso que a gente considere aqui, que, como traz a teoria
como traz os princípios da terapia cognitivo-comportamental, da TCC, famosa TCC, que nós construímos, nós carregamos crenças, né? Muitas delas são crenças automáticas, imperceptíveis, inconscientes, que a gente se comporta de uma determinada forma e que não percebe, não sabe a razão pela qual. Então, a gente se acredita incapaz, a gente se bloqueia, se paralisa, a gente não dá um passo, a gente não exerce a agressividade criativa, porque tem uma crença inconsciente de que eu não consigo, de que eu não posso, de que eu não sou independente, de que eu não tenho capacidade, de que eu não tenho condições. E o mapeamento desse comportamento, desses pensamentos, vai ajudando a gente chegar às nossas essências e a essas crenças que a gente carrega. Tá chegando ao fim, né, Bruninho? Temos 1 minuto e meio aqui. E a gente pode continuar esse tema amanhã, Robson? Você é quem manda. Vamos fazer a parte 2 amanhã? Porque tem mais perguntas legais aí. Como lidar com as pessoas que perdem a razão ou não devemos esperar do outro para não nos decepcionar, né? Eu acho que o dia de amanhã pode nos ensinar a como lidar com isso, né? A como que a gente pode ter um olhar para relevar, digamos assim, a expectativa do outro e, ao mesmo tempo, como que a gente pode não colocar a expectativa no outro. Pode ser? Pode ser. A Rosiane traz até um ponto aí muito interessante, como lidar com as pessoas que perdem a razão por conta de não ter olhado para a sua agressividade criativa. Vamos responder Bacana, amanhã. são os efeitos da agressividade criativa, né? Quando compreendida como reconhecida como direito legítimo do outro, não produz atritos, né? Mas a agressividade criativa, ela sempre vai produzir um efeito que é o conflito. Mas o conflito é algo bom, é algo saudável, é algo necessário, né? E é algo que precisa ser enfrentado. Bem trazido aí. 30 segundos de abraço imaginário. Então, um beijo no coração de todos e um abraço na alma. Até amanhã. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês aí. Fiquem na paz. Espero que Mais 10 segundos de abraço. Até amanhã, viu, gente? 8 e 8. Tchau, tchau.